Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as teses. O que são, como construí-las, por que elas são necessárias. É basicamente isso que nós vamos falar hoje. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que a tese é um dos pontos centrais e mais importantes da tua redação. Por quê? Porque é a partir dela que o teu texto vai se desenvolver. Se você não tem tese, você não tem o que defender. Se você não declarou qual é o teu ponto de vista, você não tem um ponto de vista para ser defendido nos desenvolvimentos. Lembrando que, além de ser isso que você vai desenvolver dentro do teu texto, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, são elas também que vão direcionar desenvolvimento 1, tese 1, desenvolvimento 2, tese 2. Então, elas são o norte para o teu texto. Você já ouviu falar nas aulas anteriores que quando nós falamos de tese, elas surgem a partir do momento em que você problematiza o tema. Então, qualquer tema que você pega, você precisa pensar o que causa aquele problema ou qual o impacto dele na nossa sociedade ou onde o texto está te perguntando. Então, você tem que pensar em relação de causa e consequência daquele problema, correto? Essas são as teses e elas surgem a partir disso. Vamos, por exemplo, digamos que o tema seja as dificuldades de manter o sistema público de saúde no Brasil. Então, você precisa pensar, se ela já está dizendo que ela quer as dificuldades, então você vai pensar quais são as dificuldades que o sistema público de saúde tem para se manter. É a pergunta que você vai se fazer a partir do tema. Aí você pensa a partir disso quais são. Tá? A gente pode falar a questão da negligência governamental, né? O descaso da própria população em relação ao Sistema Único de Saúde e diversos outros problemas que a gente tem. Mas como a gente só precisa de 2, eu posso pensar nesses 2. Então eu posso tratar dentro do meu texto a negligência governamental e o descaso da própria população em relação ao sistema de saúde. Tá? A população deveria exigir mais, é isso que eu quero dizer. A população deveria valorizar mais, exigir mais daquilo que ela tanto necessita, tá? Ok. Depois que eu penso nesses 2 pontos, eu já sei que eles serão as minhas teses. Amanda, e se dentro do meu tema eu tenho mais de 5 teses? O que eu vou fazer? Tu vai escolher, dentre essas 5 aí, 2 que sejam os pontos que você mais sabe falar. Não vai escolher uma tese que tu achou bonita, mas tu não sabe falar, tá? Por quê? Porque a tese ela é a tua opinião sobre o tema. Ela precisa ser defendida dentro do teu texto. Então, a opinião que precisa ser defendida. E para essa opinião ser defendida, você precisa ter argumentos para isso. Você precisa ter dados que comprovem o que você está falando. Alguém que afirme aquilo que você está falando. Então, depois que você percebe que você possui argumentos e condições para sustentar essa tese, você vai então colocá-las ali na sua redação. E, independente da tese ser uma opinião, você não pode colocá-la como em primeira pessoa do singular ou plural, tá? Ela tem que ser uma frase afirmativa, tá? De declaração declarativa, você está declarando, mas não é você que está dizendo eu acho, tá? Por exemplo, você não pode dizer eu acho que o sistema de saúde público sofre por causa da negligência governamental. Não, você precisa simplesmente afirmar o seguinte: um dos fatores que contribui para a dificuldade da manutenção do sistema público de saúde é o descaso governamental. Pronto, você afirmou que aquilo é um problema e que você sabe que aquilo é um problema. Agora você vai sustentar essa tese, tá? Então, na introdução, você apenas cita. Não tente justificar a sua tese na introdução, não é momento, ok? O momento de você justificar, apresentar, exemplificar, afirmar é durante o seu desenvolvimento. É no desenvolvimento que você defende. Introdução e conclusão não serve para apresentar ponto de vista, defesa, não, tá? Então, na introdução, você apenas cita. Amanda, só posso citar em uma frase no último período da minha introdução? Não.
Você pode apresentar as suas teses, uma em um período, outra em outro período, tá? Você pode colocar num período dizendo que aquele é um dos fatores e depois você colocar um conectivo de adição e dizer que aquele é o segundo fator que contribui, tá? Não fica a teu critério. O importante é que você apresente, tá? Essas teses na sua introdução. As duas precisam ficar evidentes na sua introdução. Elas também não podem ficar implícitas, tá? Elas têm que ser claras. A pessoa vai ler e vai saber. Essa é a tese 1, essa é a tese 2 dessa pessoa, tá? Você precisa ser claro e objetivo na sua introdução, ok? Depois, no seu desenvolvimento, aí é o momento em que você vai defender o que você acha sobre aquelas teses e por que você colocou elas ali. No desenvolvimento 1, tratando da tese 1, tu vai provar para o teu corretor por que aquilo é um problema. Você tem que ter isso em mente. Agora é o meu momento de provar por que isso aqui é um problema. Então você vai ter que dizer por que, nesse exemplo que a gente deu, que o governo tem um descaso em relação à saúde. Prove isso, mostre isso, mostre que é real o que você está falando e como isso é um problema. Isso são as coisas que vocês esquecem muito, é de apresentar que isso é um problema. Às vezes coloca lá porque o Sistema Único de Saúde não tem infraestrutura, não tem espaço, não tem médicos de qualidade e tal. Começa a citar um monte de problema, mas não diz por que esse problema afeta a sociedade. Como que ele afeta? Por que a falta de médico afeta? Por que a falta de leito afeta a sociedade? Por que isso é um problema? Não é você só apresentar o problema, é você dizer de que forma ele afeta a sociedade, tá? É isso que o tema pede de você, que você mostre o problema e diga onde esse problema age, como ele age, por que ele age ali, tá? Para você dizer, olha, isso aqui é um problema porque prejudica o atendimento. Muitas pessoas morrem nos corredores dos hospitais por falta de leito. Muitas pessoas perdem seus entes queridos e o único sistema que eles podem recorrer são os sistemas públicos, porque não tem condição financeira, tá? Então você precisa deixar claro isso, claro. Se você diz que o atendimento é um problema do Sistema Único de Saúde, você precisa provar por que é um problema, tá? E você precisa apresentar a realidade disso e como que isso é negativo para a nossa sociedade. Então, para resumir, você precisa ter em mente que a tese ela é uma opinião, um ponto de vista seu. Você precisa apresentar isso na sua introdução de forma clara e objetiva, ponto, coloca lá. Ela pode ser apresentada em mais de um período, não tem problema, tá? Desde que ela esteja lá, que o teu corretor leia e saiba o que você quer dizer. E nos desenvolvimentos, você vai comprovar e exemplificar essas suas teses. Essas teses surgem de onde? Da problematização do tema, que foi a aula que a gente já viu aqui, ok? Então é isso, até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, é só deixar ou aqui no vídeo ou então perguntar diretamente para mim, tá? Até a próxima!